Minha mãe dizia que Gentes davam trabalho a vida toda. Os irmãozinhos amargavam diarreias, febres, micoses e umas tantas outras reações provocadas pela dentição. Varavam as madrugadas chorando, as gengivas em fogo. Depois, as dores de dente. Não tínhamos dentes cariados, tínhamos dentes podres. No dentista, dava vontade de dizer, escolha. Quase não sentíamos vergonha. O medo era maior. Alô pensantes, Galton aqui. Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo do Ser Linguagem no YouTube, continuando o projeto do Clube do Conto Vega. Hoje o nosso 10º dia de um conto por dia durante todo o mês de abril. Gostaram do conto de hoje? O conto de hoje foi sobre dentes, da autora cearense Zélia Salles, que está inclusive nesse livro Relicário, que fez parte do projeto Letras e Livros, que teve podcast, teve publicação em jornal, teve publicação na internet, e cujo download está disponível gratuito, né, para ser feito gratuitamente, como eu falei, coloquei um parênteses no vídeo do Bruno Paulinho, de As Almas Penadas do Açude Grande, que é o link que está aqui embaixo na descrição, tá? Antes de entrar diretamente no conto, no resumo e em tudo que esse conto suscita, vamos fazer aquela velha chamada para ação típica dos YouTubers. Então, se você gostar desse vídeo, curte, comenta, compartilha com quem você acha que gosta desse tipo de escrita de conto. Eu vi muitos professores compartilhando com alunos, né? Algumas escolas anteciparam as férias nesse período de pandemia, então eles estão passando algumas dicas de leitura, de vídeo, de filme, de documentário, então eu fico muito feliz de ver professores passando para os alunos sugestões de contos que estão sendo curados aqui pelo Ser Linguagem em parceria com o UFG Observador, tá? Então compartilha, comenta, curte, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, quem sabe você gosta desse tipo de vídeo, que a gente fala muito sobre literatura, mas também sobre linguística e sobre educação como um todo, então muitos vídeos ainda estão por vir. Bom, então quem é a nossa autora, né? A Zélia Salles, ela, antes de partir para o resumo, acho interessante a gente tentar retomar quem é a Zélia Salles e tu que faz parte dessa mulher cearense, porque a gente percebe logo na entrevista do podcast que vocês devem ter ouvido de manhã, que a relação entre o texto e a vida da autora é muito forte, é muito imbricado, né? Então nós temos assumidamente, pela própria autora, histórias e contos muito autobiográficos, ou com um teor biográfico muito forte. Então, a Zélia Salles, assim como o Bruno Paulinho, de As Almas Penadas do Açude Grande, e assim como eu, é formado em letras pela UES. A gente percebe na entrevista da Zélia como que a faculdade, assim como para o Bruno, foi muito importante para esse desencadeamento da escrita, para desarnar, como a gente fala aqui no Ceará, a escrita, né? Esse registro escrito, gráfico, né? Textual, de causa e acontecimentos da vida dela. Ela comenta muito como na graduação ela era convidada por um professor específico, Wilson Lima, se não me engano, para escrever, para falar para a turma sobre os textos, né? Ele mesmo lia os textos que ela escrevia para a turma nas aulas de estilística, e assim foi como ela foi motivada, entusiasmada a produzir livros. E aí ela produziu, em 2015, A Cadeira do Barbeiro, que nunca é mais disponível, e O Desespero do Sangue, de 2018, que ainda está disponível, tem mais que poucas edições. Os dois livros são livros de conto, né? Ela mesma fala na entrevista com a Isabel Costa, do Leituras Gabel, que escrever um romance para ela ainda é um exercício mais difícil que escrever o conto, apesar de o conto exigir uma certa complexidade do autor, porque ele precisa, como diria aquela velha metáfora do boxe, né, derrubar por nocaute, não por pontos. Então a gente percebe como que a literatura vivida por essa mulher, essa professora de literatura, essa professora de língua portuguesa, da Rede Estadual do Ceará, é importante dentro da figura existencial dela mesma, né? E como que o conto, esse gênero literário, é fundamental para a sua expressão artística, tá? Então acho interessante trazer isso. Ela é natural de Capagé que é uma cidade aqui no interior do Ceará, e ela fala muito, ela veio para cá já, grandinha, se não me engano, aos 18 anos, ela fala muito como que ela se sente um pouco órfã de lugar, porque como ela não pertence necessariamente ao Itapajé, mas também não pertence exatamente à Fortaleza. Ela fica nesse não lugar de pertencimento geográfico, cultural, histórico. Quando ela se remete a algum lugar de origem, ela se remete a um sítio, também na serra, nas redondezas do Itapajé,
que é onde aconteceram muitas das histórias que os contos dela relatam. Bom, feita essa rápida apresentação da Zélia Salles, que está muito presente no Facebook, inclusive, vamos então saber o que é que esse conto conta, né? O que é que sobre o que é sobre Gentes. Primeiro é importante perceber como que sobre Gentes ele suscita mais uma vez uma questão literária, técnica, digamos assim, que Felicidade Clandestina suscitou, que é a questão de ser ou não um conto, e sim uma crônica narrativa. Então nós estamos tratando de um fato cotidiano, né? Duas irmãs que estão indo fazer uma extração de Gente, né? Estão indo tirar um Gente, como a gente fala aqui. Como que isso não pode ser tipo como alguma coisa cotidiana? E considerando que o conto ele tem muito mais a pretensão ou a intenção ou o efeito de causar uma reflexão na gente, de vários pontos, e mais do que um clímax, ele se aproxima mais da crônica narrativa. Mas, como falei, eu e o Maius falamos no vídeo de Felicidade Clandestina, né? É uma narrativa com os elementos da narração muito bem implementados na escrita, uma escrita forte, concludente, objetiva, né, que bate na gente e a gente fica ali. São poucas páginas, são poucas linhas para contar a história dessas duas irmãs que vão extrair o Gente. Então vamos voltar. Né? Nós temos então duas irmãs de idades aproximadas e elas estão indo, tiveram um problema um dente, estão indo um dentista para poder fazer a extração. Nesse momento, trata-se de uma cidade do interior, com suas precariedades. Então, as pessoas que vão tirar os dentes, que vão fazer extrações, elas precisam pagar pela anestesia. Elas precisam comprar anestesia na farmácia e levar para conseguir fazer a extração. Então, as duas elas vão pegar a ficha no posto, torcendo para que não haja mais vagas, mas há. Depois elas vão para a barbearia do pai, pedir o dinheiro para comprar a anestesia, compram a anestesia e vão até o posto de saúde. Nessa realidade, a gente percebe, né, nesse momento a gente percebe como que o tratamento é muito desumano, né? Como que a descrição do médico ela é muito monstruosa. Se nós tivéssemos o vilão na história, o vilão seria o dentista. Ele é descrito de maneira monstruosa, né? A máscara, luva, toda aquela coisa higienizadora, distante, fria, e ele não se importa necessariamente com quem senta na sua cadeira. Ele começa a conversar com quem está com ele no consultório e mexe, puxa, aperta, para que tira o dente e libera a pessoa. Então, nós temos aí um tratamento desumano, uma descrição fria, crua desse momento. Esse é o momento de maior tensão, o momento mais tenso, triste da história das nossas protagonistas. Ouvindo a minha vizinhança, né? Lembra, né? Avisei. Movimentado. Bom, depois que elas tiram os dentes, vão para casa. Então elas voltam para casa e em casa elas são liberadas do serviço de buscar água, né? Esse é basicamente o enredo do conto. No conto, aliás, quase todos os contos chamam mais atenção do que o enredo, os detalhes. Então a maneira com que os acontecimentos são descritos na história. Então percebam, a epígrafe que abriu o nosso vídeo já demonstra como que a figura do dente descrita de maneira naturalista, né, chama muita atenção na história. Então, tanto a operação, a retirada do dente, a extração, como que o curativo, né, a boca cheia de gaze, e o sangue, a baba, como que essas imagens vão se misturando, uma descrição extremamente naturalista, crua, que se aproxima muito, por exemplo, com o vídeo do Bruno Paulino, o vídeo em que nós discutimos o conto do Bruno Paulino, As Almas Penadas do Açude Grande, quando ele descreve o estado de putrefação dos corpos que foram encontrados no açude. Lembram disso? Olhos esbugalhados, faces carcomidas pelos peixes. Então, a gente começa a observar que o conto, escrito a partir de um lugar nordestino ou sertanejo, ele tende muito mais, pelo menos nessa nossa rápida experiência do Vega, ele tende muito mais à crueza dos fatos, a uma descrição mais naturalística, mais contundente, porque essa é a realidade dos fatos para quem vive no Ceará, no Nordeste ou no Sertão. Então, essa já é uma realidade forte, intensa, crua, naturalista. Não tem como maquiar as coisas, não tem como dizer que uma extração de dente que você precisa pagar pela anestesia é uma extração de dente que comum, fácil, né? Então, esse tipo de descrição revela muito da realidade do lugar. E observem como que os medos dessas duas crianças que estão fazer a extração,
estão para além somente do dentística. Há, claro, o medo da extração e dentição, mas há também uma certa, e a própria autora confirma isso, né? Um certo medo de estarem sozinhas. A mãe não vai com elas, né? Então nós temos esse momento de extrema tensão, medo que é a própria extração, e elas estão uma com a outra, uma irmã com a outra. Então que quando a irmã mais velha sai do consultório, e a irmã mais nova tem que buscar no olhar dela algum tipo de confiança, não há como, porque a dor é forte, né? O medo é forte e os olhos ficam marejados. Indo mais adiante, nós temos então um outro acontecimento que é típico do interior do Ceará e do interior do Nordeste como um todo, que são as filhas sendo desobrigadas de irem buscar água em lacas, né? Porque eles provavelmente não tinham água em casa, água encanada, iam buscar lacas de água na residência de alguém, né? Ou antigamente chamado de coronel, a casa do coronel, então a casa de alguém, e esse buscar água era uma tarefa muito humilhante. E a própria protagonista, né, a narradora personagem, ela descreve quanto que isso era humilhante, e quanto que as duas festejam, celebram, ou se sentem bem de não querem ir buscar água pelo menos por alguns dias, enquanto os gantes saram, né? Também não podem fazer uma travessura. E algumas travessuras típicas do Ceará são descritas nesse conto, né, nesse intervalo exato em que elas são liberadas de buscar água. E isso é muito forte. Se a gente parar para pensar, isso é muito cultural, muito associado ao Nordeste. E se vocês pararem para pensar, as duas meninas elas são substituídas pelos irmãos na hora de buscar água. Essa diferenciação de gênero ou de papel de gênero não é tão demarcada somente nesse ponto em que elas são liberadas, mas também quando elas chegam para extrair o dente. Na fila de espera do consultório dentística é como se só houvesse mulheres e meninas. E ela chega a falar, é como se apenas mulheres tivessem dor de dente. Olha que forte, né? E os dentes desse lugar, eles não são cariados, eles são podres. Eles já nascem podres. Então, a dentição, a figura do dente, essa descrição naturalística remete muito à falta de assistência no Nordeste, no interior do Ceará, no interior dos estados do Nordeste, do sertão em si. Então, essa precariedade, essa dificuldade de acesso, você precisa pagar sua anestesia, então você deixa para em último caso, porque você tem medo, porque você é maltratado, mal atendido. Claro, a gente está falando aqui da realidade da escritora, mas a gente sabe que não mudou tanto assim em alguns lugares do sertão do Nordeste, né? Ao ponto de que essa realidade talvez ainda seja a realidade de muita gente. Então a gente para pensar como que essa crítica social ela é construída de maneira muito afetiva e muito pessoal, muito subjetiva, na própria pele ou no próprio dente da Zélia Salles. E a figura do dente, né, a gente tem de novo alguns elementos sobrenaturais ou religiosos aqui, como a palavra almas aparece de novo no conto, e a própria figura do dente ela é muito mítica. Né? Então, por exemplo, minha mãe, que é do interior também, ela contava muito que sonhar com dente é prever ou ter um presságio de morte. Então, se você sonha com o seu próprio dente, é porque alguém próximo irá morrer em breve. Se você sonha com o dente de outra pessoa, é porque alguém distante vai morrer em breve. Então, você tem toda uma figura, toda uma mitologia nordestina, que nós também retomamos no conto do Almas Penadas, que trazem, que suscitam esses não ditos populares, ou ditos populares mesmo, né? Esses lugares comuns da cultura, que são construídos por meio de muita tradição, de muita religiosidade, de muito sobrenatural, de muitos causos, tudo isso tentando justificar ou descrever a falta de assistência ou a má assistência em muitos pontos do sertão e do interior do estado e do Nordeste como um todo. Percebem? Bom, gente, os pontos que eu tinha para levantar sobre esse conto, é um conto curto, mas extremamente intenso, pontual, conciso, contundente, eram esses. Me digam aqui nos comentários vocês o que mais chamou a atenção de vocês, o que mais doeu, que imagem foi mais forte, que imagem foi mais marcante, mais intensa. Você teve algum outro ponto de interpretação, algum ponto de identificação com esse enredo? Vamos continuar então esse grande fórum de críticos aqui embaixo. E amanhã a gente se vê com mais um conto, de manhã no Ser Linguagem Podcast e à noite aqui no YouTube para a gente continuar essas discussões do Clube do Conto Weber. Até mais. Tchau.